Olá, então, a todos. Sou a professora Anne e hoje estamos com um convidado muito especial para conversar conosco, para falar um pouquinho e contar como que está sendo essa sua experiência nesse momento que nós estamos vivendo aí de quase 30 dias com aulas, nesse novo momento de ensino remoto. Hoje estamos aqui, então, com o professor Pilate. Ele já vai se apresentar, vai falar um pouquinho há quanto tempo está na UFSC, né, professor? Que não é pouco. Hoje, atualmente, é o nosso diretor do CCJ, então, com muita alegria, recebo ele. E junto com ele, hoje, nós temos o Lucas também, que tem trabalhado como monitor na disciplina dele. Então, a ideia desse nosso bate-papo, professor Pilate, se apresente e conte para nós, nesse primeiro momento, como é que tem sido essa experiência. O que tem dado certo? O que tu acha que tem que não foi tão legal assim, que precisou adaptar, erros, acertos? Que tecnologias tu tens usado? Conta um pouquinho para nós como está sendo esse momento. Correto. É um prazer, minha saudação à professora Anne Carolina Potrich e a minha saudação ao Lucas, um cumprimento especial a quem está nos vendo. Meu nome é José Isaac Pilate, eu sou professor do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC desde 1990 e de lá tenho enfrentado a graduação, a pós-graduação e, enfim, acompanhando a história do curso até chegar a esse momento ímpar, né, crucial dessa mudança radical, que é compulsoriamente o ensino à distância, o ensino pela via remota. E realmente isso foi, essa pandemia, ela provocou um grande medo, né? um grande desconforto dos professores, da instituição, perante o desconhecido, porque nós não poderíamos voltar às atividades presenciais, e como seria? E aí a UFSC começou a caminhar para soluções. E os comitês, tudo foi sendo discutido, aprovado no Conselho Universitário, e aí nós, na UFSC, CCJ, fizemos uma reunião e entendemos que nós tínhamos que ter um curso voltado para o nosso núcleo de professores, servidores e alunos. E mais do que isso, entendemos que seria bom que tanto não só os professores, mas também os servidores e alunos também participassem do curso, mesmo curso. Não só para entrosar mais, digamos assim, aproximar mais o relacionamento interpessoal, mas desenvolver, né, os laços, mas para falar a mesma língua, né? E aí nós ficamos sabendo que tinha havido uma seleção e de professores para nos habilitar no Moodle UFSC, e aí esse grupo, que o link com C, né? Link digital da professora Andressa, a professora Anne e o Luiz Eduardo Pisinato, eles tiraram o primeiro lugar. Então, isso nos sensibilizou muito, né? Que realmente, e com uma distância grande em relação ao restante na classificação. E aí foi levada a proposta, né? A proposta do centro, nessa linha de um curso. Então, foi fechado um curso de 40 horas, ele foi ministrado ao longo de semanas, e nós, então, tivemos assim alguns professores que tinham algum conhecimento já, alguma desenvoltura, até aquele que não tinha conhecimento nenhum, né?
E, e aí eu queria dar o meu depoimento sobre o sucesso que foi o curso. E qual era o nosso objetivo? Tirar o medo de todo mundo, né? Tirar o medo do desconhecido, da nova tecnologia. E nisso, a professora Andressa, a professora Anne e o Luiz Eduardo foram fantásticos, porque a aula deles conosco foi assim, os três juntos, né? Então, um está ministrando a aula conduzindo os trabalhos, e os outros dois estão auxiliando, tirando dúvida e respondendo no chat, acompanhando, né? Quando um tem uma dúvida, os três também deliberam na frente da assistência, né? Justamente, e isso tudo pedagogicamente, né? Então, a, a, o, o avanço do curso, o resultado foi excelente, né? E sempre assim com muita paciência, porque, na verdade, outros cursos que eu fiz e que eu abandonei, porque eram cursos que eles queriam me formar técnico, né, nessa área. E eu não queria ser técnico disso, né? Eu queria entender e poder conviver e tirar o máximo, né, desse curso para poder ter desenvoltura nas minhas aulas. Só isso que eu queria, né? E isso foi plenamente atingido, né? E junto comigo, fazendo o curso, estava o Lucas Correia, que é o meu, por coincidência, era o meu PIBIC da graduação, né? E também nós estudamos as fontes romanas bilíngues. Então, temos curso de latim, temos discussões de leitura de fontes e traduções, e isso foi muito importante, né? Fez assim, a nossa amizade, afinal, nosso entrosamento. E aí e nos formamos junto, então, né? A professora Anne é a nossa professora e nós dois somos alunos. E aí aconteceu de eu ficar assim surpreendido a desenvoltura com que fizemos tudo, plano de ensino e foram colocados os conteúdos, né? E aí o Lucas, então, foi importantíssimo nisso. Agora eu já estou concluindo a minha primeira disciplina no doutorado à distância, né? E pela via remota, e trabalhamos com uma certa complexidade, né? Porque nós trabalhamos com um grande grupo, depois repartimos a sala em 4 grupos e estamos produzindo cada doutorando dentro do seu grupo, ele está produzindo um vídeo, né, que a gente também aprendeu no curso, né? E sabe como produzir esse vídeo e editá-lo, né? Para depois utilizar como material didático, né? Então, são 2 obras que são apresentadas e discutidas por esses doutorandos nesses vídeos, né? E claro que na próxima disciplina já vamos fazer diferente, né? Mas essa, né? Então, o curso aprovou plenamente, nós estamos muito, muito satisfeitos, e o que mais eu gostaria de destacar, então, professor Anne, como depoimento, é a competência dos professores e a paciência, né? Porque alguém pode ser muito competente e não ser paciente. Então, não havia pergunta que fosse inconveniente, né? Parava a aula para responder e trazia a pessoa de lá pela mão, né? Até aquele conteúdo mínimo, né? Que todos estavam buscando, e o que nós almejamos agora que a UFSC, depois disso, ela avance, né? Justamente para desenvolver também as suas tecnologias e tudo. Agora de manhã, nós tivemos um feedback com os alunos de graduação. Vamos ter também com a pós-graduação. Então, o que eles reclamaram, assim, o que está vendo
Eles reclamaram, por exemplo, que a frequência, cada professor tem um sistema. Então, o aluno, às vezes, deixa de registrar a presença porque ele fica confuso, porque tudo é novo e cada professor tem uma... Né? A outra coisa, o professor do plano B sempre usar, por exemplo, está usando o Meet, usar sempre o mesmo link, porque se mudar o link a cada vez, o aluno vai ficar perdido também. E o aluno é como o leitor, a gente não pode perder o leitor, né? Não pode tratar mal porque perde. E se perde, perdemos todos, né? Então, esses são também aspectos que os alunos levantaram. Outro também, que o Moodle é complicado, né? Que ele poderia ser mais intuitivo, né? Foi a expressão que hoje tem ferramentas, mas eu expliquei que é o momento, né? É o que nós poderíamos fazer, né? Mas nós temos técnicos competentes, professores, e a UFSC muito atenta está fechando negócio com as grandes empresas para nós termos o melhor do momento num sistema híbrido, né, que não feche de uma empresa para outra e também perante a plataforma pública, né? Então, isso está em andamento, né? E outros aspectos assim que coloquem em questão também o modelo, o tipo de aula, né? Tem gente que gosta de uma aula assim, como se fosse aula presencial, né? Mas a gente vê que hoje os conteúdos, então por isso que é importante fazer esses cursos, porque esses conteúdos agora, eles deverão ser, digamos assim, embalados de uma maneira diferente, né? Eu não posso dar a mesma aula pesada de informações numa ágora em que a informação está presente, né? Então, eu não preciso mais fazer cálculos na areia, eu tenho a calculadora, né? Então, com isso, a gente abrevia bastante o espaço da aula presencial e justamente exige do professor que ele se capacite para gerenciar digamos assim, a formação do aluno ele mesmo. Quer dizer, ele vai ter um discernimento maior, né, de traçar o seu ideal, o seu projeto e fazer com que o professor e os conteúdos tudo orientem para esses objetivos, né? Então não será mais uma aula padrão. Então é uma nova sociedade, uma nova sala de aula, uma nova UFSC, né? E nós vemos também como um novo direito no mundo, né? E para encerrar, sim, professora, a primeira parte da minha intervenção é assim, muita gente acha que logo, logo a escola vai ser dispensável, né, que é a universidade, né, que cada um procura isoladamente constrói o seu espaço, né, e me parece uma mentalidade assim muito consumista, né, muito dinheirista entre aspas, né, porque na verdade a educação é uma obrigação, né, do Estado, da sociedade, de cada um. E a formação não é esse improviso, né? Porque justamente a dimensão coletiva, a dimensão ética, a dimensão da verdadeira educação, da convivência a convivência humana, né? É no espaço da universidade. A universidade é para isso, né? Então a universidade é educadora, ela não é meramente uma formadora, né? Então esse curso ele foi histórico no Centro de Ciências Jurídicas. Ele está no nosso boletim que registra a história do curso, inclusive com fotografias, né? E eu aproveito esse momento de depoimento para fazer um agradecimento, né? A professora Anne Carolina, a professora Andressa Sasaki e o Luiz Eduardo, pelo brilhante curso que deram e que continuem assim, né? Com a mesma competência, auxiliando a construção dessa nova universidade, né? Desse novo mundo, né? E aproveito também para agradecer o Lucas, o meu monitor, né?
pela paciência também. Parece que ele teve aula de paciência também no curso, eu diria. Mas a paciência ele já tinha, né? Mas os conteúdos também, em grande parte, ele tinha. Mas não resta dúvida que o curso foi muito útil para ele também. Isso eu percebi, estou dando um depoimento, né? Então, de modo que nós queremos testemunhar aqui uma atividade que foi um sucesso, né? E dar o nosso depoimento. Muito obrigado. Obrigada, professor Pilate. É incrível ouvir, eu sempre aprendo, né, contigo. É incrível ouvir as tuas palavras e realmente toca assim no sentido não só da parte do agradecimento, que isso a gente fica muito feliz de, como eu falo, de ajudar o próximo. Acho que essa é a nossa missão enquanto professor. E muito feliz de ter, a gente já teve a oportunidade de conversar antes sobre isso, então fico muito grata pelas palavras. E realmente, eu acho que essa ação do CCJ, eu acho que serve até de exemplo, e é aquilo que tu falou, é um momento histórico, o centro está de parabéns, porque não se preocupou apenas com o professor, mas também ainda segue preocupado com o nosso, eu falo com o nosso aluno, que é aquele que a gente precisa estar sempre enxergando. Então, muito bacana, inclusive, ter esse feedback dos alunos e ver o que eles estão sentindo, né? Como tu mesmo falou, já fica algumas dicas para os colegas que estão nos assistindo, e essa questão de que às vezes é uma coisa simples, é um link do Google Meet que muda de uma aula para outra, mas para o aluno faz uma diferença, porque ele não tem apenas uma disciplina como professor, ele tem às vezes 10 disciplinas para fazer esse gerenciamento dos acessos, né? Uhum. Então, isso faz total diferença. E Lucas, agora eu queria ouvir assim um pouquinho de ti, que o Lucas ele tá nas duas funções, né, professor Pilate? Ele está na função tanto de monitor, ajudando o professor aí nesse novo momento, quanto também na função de aluno, né, Lucas? Tu és aluno da graduação, agora tu te apresenta rapidamente, mas conta assim para nós um pouquinho de como está sendo essa experiência, o que tu acha que na função assim de monitor e também nessa visão de aluno, o que tu acha que poderia dar de dica assim, para os colegas, professores que estão nos assistindo, do que coisas bacanas, coisas que talvez possam ser evitadas? Conta para nós um pouquinho como está sendo esse momento. Saudações, professora Anne, saudações, professor Pilate, bem como os demais ouvintes. Bem, eu sou graduando da terceira fase do curso de Direito e sou também orientando do professor Pilate de Iniciação Científica. E a gente já vinha, ao longo da pandemia, realizando, desde o início, né, por volta de abril, realizando atividades de extensão de forma remota, né, como o curso de latim jurídico, o estudo das fontes humanas, e a gente já estava, eu pelo menos já estava um pouco mais acostumado, né, mas o curso foi muito bom mesmo, porque a gente pôde aprender bastante sobre a questão do Moodle, da edição, e como aluno, eu vejo diariamente os efeitos que o curso teve nos professores, porque, por exemplo, teve professor que disponibilizou aquele arquivo de vocês sobre o WebConf, sobre como os alunos devem utilizar. Então, isso ajuda de uma forma muito boa mesmo. Teve professores que estão gravando a aula, que foi uma sugestão, que deixando a aula disponível gravada, que é uma sugestão muito boa mesmo, né? Porque, por exemplo, o aluno não tem culpa se a internet dele cair, se faltar luz, ele não pode ser prejudicado por isso. E eu vejo que permitir a gravação da aula e o próprio professor disponibilizar é algo muito bom, porque, por exemplo, muitos professores têm medo de alguém pegar esse link, o aluno, e disponibilizar de forma errada, mas não adianta isso hoje, porque a gente tem o OBS, como a gente viu na próprio curso, que qualquer aluno mal intencionado pode sim gravar o que está vendo e disponibilizar isso. Então, eu acredito que não vale a pena os professores deixarem de permitir a gravação, porque justamente para ajudar o aluno que a internet dele caiu, ele não teve culpa ou teve algum compromisso. E é basicamente isso. A gente vê os efeitos, né, no CCJ do curso. Eu gostei bastante. Legal, Lucas. Bacana uma dica aí de um aluno que está vivendo, né, na pele, né, Lucas, a questão
da importância da gravação que hoje tem no papel do professor, e a gente tem aí alguns instrumentos que a gente pode estar usando, né, que a UFSC nos disponibilizou, que é importante depois, inclusive, para o estudo, né, do aluno. Então, acho que uma outra dica bacana, se os professores, de fato, quiserem pensar, e às vezes é aquele medo mesmo, como tu falaste, né, a gente tem medo do mau uso, mas eu acho que é o momento da gente ter essa conversa, né, uma conversa franca, professor, aluno, acho que é o momento da gente se abraçar nesse momento e pensar que as coisas estão aí para acontecer da melhor forma. Com certeza. Professor Pilate, pode falar, Lucas. Acho que outro ponto importante também que afetou foi a questão de que vocês falaram bastante ao longo do curso, que a gente não pode simplesmente pegar o plano de ensino que tinha de forma presencial e passar isso tudo de forma de aula síncrona, né? Porque o aluno ele não consegue manter o foco durante 2 horas de forma estendida. Então, eu vi que isso afetou bastante, porque eu tenho inúmeros professores que, por exemplo, o que eles estão fazendo? Eles dão 4 horas de aula semanal. É isso que está no plano de ensino. Eles estão dando 1 hora de aula. Acho que caiu, ó. Nós estávamos falando aí da internet do aluno e acontece isso, né, professor Pilar? Acontece isso, né? Acontece isso, realmente. Acontece, né? Vamos esperar o Lucas retornar. Enquanto isso, eu acho que é bem esse ponto, né, professor Pilate, que o Lucas estava comentando. Da gente, eu acho que é algo que também é uma dica bacana da gente deixar registrado para os colegas, é isso. Tentar reduzir esse tempo maçante, muitas vezes essa parte mais teórica que a gente precisa passar de conceito para os alunos, tentar disponibilizar gravado, não de uma forma apenas síncrona, né, professor? Sim, sim. Outra coisa que eles reclamaram hoje de manhã é que às vezes há uma agora com as atividades assíncronas, pode haver uma sobrecarga, né? Então, às vezes, uma disciplina com a carga horária menor, ela acaba comprometendo, ela tomando o espaço das disciplinas, de outras disciplinas, com uma carga horária muito maior, né? E então isso também, outra coisa que foi interessante, que com essas ferramentas, alguns alunos, alguns professores estão fazendo assim, a primeira aula, que é, por exemplo, direito civil, e a outra é sociologia jurídica, a seguinte, ou vice-versa. Aí os professores combinaram entre si, e o trabalho um trabalho para avaliação é um trabalho das duas disciplinas. Então, ele faz o mesmo trabalho para duas disciplinas com enfoques, né? Então, não há limite para o que nós podemos conseguir com essas ferramentas que estão nos disponibilizando, né? Porque é outra sala de aula, né? Eu digo que o meu sonho sempre foi ter uma sala de aula que a gente enxergasse o mundo e que o mundo nos enxergasse, né? Então, em sendo assim, não há limite, né? Então, veja que o paradigma tradicional é as coisas estanques, né? E agora nós estamos vendo que isso é uma metodologia superada, né? E que o direito é um só, né? O direito é como a terra só tem cerca, né? Por questão de conveniência, mas quem olha lá da Lua para a Terra não vê cerca, né? É uma coisa só. Assim é o direito universal, né? Não tem cerca, né? E então agora nós estamos chegando à metodologia adequada para ter novamente estarmos todos perante a mesma decisão, assim como os gregos e romanos tinham na praça, né? Dava para ver toda a cidade e estarem todos reunidos. Agora nós também poderemos reunir o segmento local, regional, nacional e mundial, né, adequado à discussão, né? Então, isso tudo é graças a essa tecnologia. Agora, por isso que é importante os cursos como a professora Anne dá, porque se não entrar, né, na porta e quer saber lidar com a tecnologia, não adianta nada. Quer dizer,
vai continuar sendo Idade Média ainda por mais tempo, né? Nos conhecimentos, né? Vai ter lá os seus fantasmas, né? E vai racionalizá-lo à maneira medieval, né? E, na verdade, agora os nossos fantasmas, né, são bem maiores, né? Tanto que eu ainda não enxerguei nenhum, né? De tão longe. Verdade, professor. Tu sabe que isso, inclusive, um dos comentários que nós temos dos colegas, né? Que é os alunos, eles não habilitam as câmeras, né? Então, normalmente, os alunos, eles têm participado mais via chat e os raramente habilitam o microfone, mais raro ainda, habilitam a webcam. Então, realmente, é um momento que a gente está nos reinventando justamente por isso. Lucas retornou, Lucas? Queres continuar a tua fala? Sim, eu retornei. É que eu estava usando o celular como webcam, né, que é algo que dá para a gente fazer também, né? Tem muita gente que vê ali a webcam e viu que o preço subiu demais e dá para a gente usar o celular como webcam. Mas é importante verificar a bateria do celular, que foi algo que aconteceu comigo. Caiu a bateria, eu peguei o notebook aqui. E a gente estava falando sobre a questão de não transpor diretamente o plano de ensino, né, para o ensino remoto. E é realmente isso mesmo. Eu vi que os professores realmente perceberam isso e estão tomando atitudes nesse sentido e está facilitando bastante o ensino e também não está deixando... Não vai ser que nem muitas pessoas tinham medo de virar bagunça ou que os alunos não iam aprender. Eu vejo o contrário, eu vejo que eu estou aprendendo bastante, sim, e eu até estou estudando um pouco mais do que costumava estudar, porque os professores estão exigindo bastante até, né? Basicamente, isso, tem que fazer esse controle, né? Tem que também tentar não exigir de forma demasiada, né? Porque os alunos também têm seus compromissos pessoais, né? Seus problemas que também às vezes estão ocorrendo também em virtude da pandemia, mas com certeza, né? Não pode deixar que seja algo muito... Não pode distanciar o ensino, né? O nosso ensino de qualidade, que sempre foi de qualidade, tem que permanecer de qualidade. Basicamente... Lucas. Excelente depoimento. Bom, eu acho que a gente já está há bastante tempo aqui, já deu para pegar várias dicas, inclusive de alunos, na visão do aluno, na visão do professor, o professor experiente aí que já está há muitos anos, que já tinha, como eu falo, a gente teve muitos depoimentos de colegas que falou, nossa, eu estou me preparando há 30 anos para melhorar a minha aula em sala de aula e agora eu tive que esquece tudo aquilo e vamos ter que aprender de novo, né? Então, eu acho que realmente é um momento de novas competências que foram geradas em todos nós, tanto nós professores quanto os alunos, que eu acho que são coisas que vão permanecer positivamente para o nosso retorno, né? Então, para finalizar, professor Pilate, Lucas, se quiserem deixar uma última dica, assim, aquela que vocês acreditam que, na visão de vocês, fez e está fazendo total diferença, assim, para que esse novo momento do ensino remoto esteja sendo um sucesso, assim. O que vocês dariam como principal dica final para os colegas? Lucas, vamos ouvir o aluno primeiro, Lucas. Acho que, como a gente está muito conectado nessa questão de internet, tecnologia, não ter medo da tecnologia, não ter medo da internet, não ter medo de aprender, buscar sempre, ter em mente também que a gente não vai sempre acertar, às vezes a gente vai errar mesmo, mas isso é normal, e a gente vai aprendendo, e é basicamente isso, não ter medo da tecnologia. Eu vejo pelo menos isso, porque, por exemplo, às vezes eu auxilio meus pais no computador, ou alguma coisa assim, eu percebo que eu tenho um irmão mais novo, que tem 13 anos, eu percebo que as crianças, elas têm essa facilidade de mexer na internet, no computador, porque elas não têm medo de errar. Elas vão e fazem. E os adultos, não, eles são muito receosos, eles ficam assim, será que eu vou fazer alguma coisa errada? Eu vou estragar o computador? E com isso eles nunca vão em frente, eles não tentam, às vezes não procuram melhorar no entendimento deles, ficam com esse receio. Então a minha dica é essa, não ter medo da tecnologia, ir atrás, aprender, tem muita coisa disponível na internet de qualidade, até tem o próprio link ali que é uma atitude muito legal de vocês de disponibilizar o conteúdo no YouTube para todo mundo, né, as dicas sobre a conexão, sobre a internet, sobre Moodle, edição, é muito legal isso, para toda a população disponível.
Muito bom. Gostei do depoimento dele também, né? Muito bom, muito bom. Eu diria assim, são muitas coisas, né, que a gente tem um choque, porque, na verdade, é um rompimento com o passado, né? Isso a gente tem, mas é um rompimento em que todo o passado permanece, mas tudo se transforma, né? E eu tenho duas coisas que me sensibilizam, assim, além da coisa em si. Uma delas é o desafio agora para a biblioteca, né? Então, nós estamos lidando com os conteúdos assim ainda no picado, né? Não. Mas a UFSC precisa fazer investimento para ter biblioteca virtual. Ela foi pioneira, foi a primeira universidade do mundo a ter biblioteca virtual. Só que nós inauguramos a ideia, mas depois outros vieram e fizeram a ideia do pioneiro foi levada adiante, né? E então esse é um desafio muito importante. Como atrelar a biblioteca ao sistema e não ficar dependendo muito do que o professor traz, né? Do que, né? Ou às vezes o que está aí que às vezes não tem tanta qualidade, como você rebuscar, pegar na fonte adequada, que é a biblioteca, os conteúdos. E a outra é a reprodução nessa sala virtual, aquilo que nós temos aqui é uma sala invertida, né? Em que o aluno é o que gerencia o próprio aprendizado, né? E eu até estava dizendo hoje na reunião, hoje de manhã, que estamos retornando às escolas romanas, né, em que como foi o caso de Bolonha, né, na verdade, no resgate do direito romano, que os administradores da escola eram os alunos, escolhiam os professores e tudo, né? Então parece que nós estamos retornando positivamente no tempo, embora numa complexidade muito maior. Então, quando se fala em sala invertida, a gente vê que a justiça brasileira precisa aprender a ter a jurisdição invertida, né? Em que o juiz ouça e que e naqueles assuntos em que as partes são soberanas, elas encaminhem a sua solução, né? Que é muito diferente de uma simples conciliação, né? Que são as audiências públicas deliberativas, participativas, questões ambientais, questões de desenvolvimento econômico, né? Então, porque a mudança, professor Anne, né, radical, quando ela vem, é para todos, né? Em todos os setores. Ela acontece na língua, ela acontece no direito, na medicina, né? E se é uma coisa que eu admiro nessa pandemia, né, é que ela foi capaz de parar o sistema. Eu nunca imaginei que esse desenvolvimento nosso predatório assim, que ele tivesse freio, que ele fosse uma máquina, né, um trem com um freio, né? E de repente o vírus parou na frente e freou a máquina, né? Então, e com isso, só esse break, essa parada, ele transformou a nossa universidade, né? A aula presencial não retorna, né? E se retornar agora, paga o preço, porque o vírus ele não toma conhecimento, ele não dialoga, né? Ele manda a conta 20 dias depois, né? E religiosamente, né? Ele não perdoa, né? Então, é um vírus complexo e à altura do momento da nossa comunicação, da nossa fake news, etc. Né? Então, a natureza mostrou, né, que não há ciência que chegue aos seus pés. Né? Então, a gente tem que ter muita humildade, né, nesse momento, nesse mundo. E aí, agora encerrando, professora Anne, aí a questão da educação, né? Porque se você não cultivar a dimensão humana, a dimensão ética, a nossa dimensão de amizade, de amor, etc., né, nós vamos perecer. E, além disso, ainda vamos perecer infelizes, né?
porque morrer feliz até é um sonho de todo mundo. Agora, progredir infeliz, né, e morrer infeliz num grande progresso, ninguém merece, né? Isso é baixaria, né? Isso já é falta de espírito, né? Então, assim, eu queria agradecer o curso que eu fiz, que foi um curso brilhante, né? E principalmente a dimensão, além da competência, a dimensão humana das professoras e do professor, e também o meu monitor, né? Que não é qualquer um que tem um monitor desse gabarito, né? Resolve todos os problemas. Ele está em que fase você está, Lucas? Na terceira? Terceira. E ele resume as aulas de doutorado, às vezes, para os doutorandos, né? Então, realmente é um monitor global, né? Já da nova sala de aula, né? Então, nem tem professor à altura do monitor desse, né? Então, muito obrigado, Lucas. O Lucas vai longe, vai vir nos substituir aqui no futuro, né? Eu que agradeço, professor. Professor Anne, muito obrigado pelo privilégio, né, de ter dado esse depoimento. Tem muita coisa para cortar, né, mas com coração, né? Isso aí. Não, hoje aqui a nossa conversa, professor, é sem corte, sem edição, a gente só coloca a vinheta de início, de término, porque realmente essa a intenção. Acho que é esses depoimentos que tem que ficar, o depoimento da parte boa, daquilo que nos toca, e eu não poderia encerrar essa semana de conversas que eu tive com vários colegas de uma melhor forma, ouvindo o professor Pilate, que é um professor exemplo para todos nós aqui dentro da universidade, e muito surpresa, Lucas, da mesma forma contigo, um aluno exemplar, está aí na terceira fase, dando exemplo como o professor Pilate, realmente de responsabilidade, vai longe, tenho certeza disso, como o professor Pilate falou. Agradecer mais uma vez vocês, agradecer também a todos os colegas que nos acompanharam nessa semana de curso, e a gente segue à disposição de todos. Até a próxima e um abraço. Um abraço e até a próxima. Obrigado, professor Anne. Até mais. Obrigado, Lucas. Obrigado.